Você sabia que existem vários lugares abandonados na Amazônia, ou pelo menos, muitas pessoas acham que estão abandonados, que são lugares fantasmas? Vamos então agora conhecer alguns lugares assim. Clica aí no like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Velho Airão. Velho Airão ou Airão Velho, como é chamada pelos amazonenses, é um povoado quase desabitado no estado do Amazonas. Foi no passado uma vila, denominada apenas Airão, fundada no ano de 1694, sendo a primeira povoação às margens do Rio Negro, mais antiga que a primeira capital do Amazonas. É o local da antiga sede do hoje município de Novo Airão. Está localizada dentro do mosaico do Baixo Rio Negro no Parque Estadual Rio Negro Setor Norte. Foi uma das vilas mais importantes no Médio Rio Negro desde a época dos colonizadores portugueses até a Segunda Guerra Mundial, quando os aliados encontravam sua maior fonte de borracha para a fabricação de pneus e materiais cirúrgicos no látex da Amazônia. Airão concentrava toda a produção de borracha do Alto Rio Negro, do Rio Jaú e seus afluentes e do Rio Branco, trazendo a produção de vilarejos próximos à Boa Vista, capital de Roraima. Com o fim da guerra, os ingleses passaram a comprar látex de sua colônia, a Malásia. Os produtores amazonenses não estavam preparados para isso e como Airão era um ponto de captação e distribuição, a cidade faliu. Com a decadência do ciclo da borracha, seus moradores passaram a abandoná-la, até ser deixada pelo último morador em 1985. Boa parte de sua população mudou-se para vilarejos mais próximos a Manaus, mas a maioria foi transferida para a vila de Itapiaçu, que passou a se chamar Novo Airão. A partir de 1985, a Marinha Brasileira começou a usar a cidade abandonada como alvo para treino de tiros de seus navios até o ano de 2005, quando a cidade foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAN. Mas apenas em 2010, técnicos do IFAN começaram a levantar dados no lugar. Em 2005 cerca de 7 famílias retornaram ao lugar, fazendo suas casas em volta das ruínas e passando a auxiliar na condução dos turistas que visitam o antigo vilarejo. De acordo com reportagem de 29 de dezembro de 2015, apenas um morador ainda reside na cidade. O Sr. Shigeru Nakayama, que hoje tem 66 anos e chegou ao Brasil há mais de 50 anos. Nakayama chegou a Airão Velho em 2001, quando a cidade já estava abandonada e se tornou seu único protetor. Fordlândia. Também construída em virtude da grande produção de borracha na Amazônia, o distrito de Fordlândia foi construído pelo empresário norte-americano Henry Ford, dono da Ford, uma das maiores empresas automobilísticas do mundo, já naquela época. Ford tinha a intenção de usar Fordlândia para abastecer sua empresa de látex necessário à confecção de pneus para seus automóveis, então dependentes da borracha produzida na Malásia, na época colônia britânica. A vila construída tinha mais de 14.000 km², no município de Aveiro, no estado do Pará, às margens do rio Tapajós. E contava com uma grande estrutura para acolher os empregados da empresa, que claro eram em sua maioria, pessoas da região. No entanto, o projeto não deu muito certo, os engenheiros que vieram dos States não conheciam muito bem do plantio das seringueiras, além do mais a terra não era apropriada para este tipo de agricultura e segundo as pessoas da época, os gerentes de Ford tentaram impor regras que não eram nada bem recebidas pelos trabalhadores rurais, o que atrapalhava ainda mais a produção da borracha. Apesar de o projeto ter tido todo o apoio do governo do Pará, o governo brasileiro não via com bons olhos os investimentos de Ford em terras da Amazônia, e por isso dava pouco apoio nas negociações entre os trabalhadores e a empresa. Assim, com a morte de Henry Ford, a Companhia Ford Industrial do Brasil foi assumida por seu neto Henry Ford II, que em acordo com o governo brasileiro pôs fim ao funcionamento da companhia. A Ford foi indenizada em aproximadamente $250 mil, e o governo brasileiro assumiu as obrigações trabalhistas dos trabalhadores remanescentes, além de receber 6 escolas,
4 delas em Belterra, cidade vizinha, e 2 em Fordlândia, 2 hospitais, estações de captação, tratamento e distribuição de água nas 2 cidades, usinas de força, mais de 70 quilômetros de estradas, 2 portos fluviais, estação de rádio e telefonia, 2.000 casas para trabalhadores, 30 galpões, centros de análise de doenças e autópsias, 2 unidades de beneficiamento de látex, vilas de casas para a administração, departamento de pesquisa e análise de solo, plantação de 1.900.000 seringueiras em Fordlândia e 3.200.000 em Belterra. Apesar de ser conhecida como cidade fantasma pela imprensa nacional, Fordlândia nunca deixou de existir. Muitos trabalhadores permaneceram na vila e até hoje vivem por lá, usufruindo ainda dos legados deixados pela Ford e vivendo da agropecuária, do extrativismo e da pesca. Vila de Paricatuba. Paricatuba é uma vila construída ao redor do prédio onde funcionou a cadeia pública do município de Iranduba, que fica localizado a 25 km de Manaus. Foi também a primeira escola técnica do Amazonas e logo após, serviu de internato para portadores de hanseníase do estado. O prédio é marcado por uma história de abandono e depredação. Ao longo de anos, a distância dos grandes centros urbanos afastou aos poucos o interesse do poder público e, consequentemente, condenou o local ao esquecimento. Hoje, do prédio luxuoso e imponente, construído com materiais importados da Europa, resta apenas a estrutura de alvenaria. Considerada a primeira escola técnica do Amazonas, o Liceu de Artes e Ofícios de Paricatuba se tratava de uma escola profissionalizante voltada para formar crianças e principalmente órfãos e pobres. Ao redor do antigo prédio, ainda existem famílias morando. No verão, a praia de Paricatuba é bastante visitada por turistas e banhistas de Manaus e Iranduba. A gente tem aqui no canal um vídeo completo sobre a história de Paricatuba, o link a gente vai deixar no final deste vídeo e na descrição, vale muito a pena assistir. Ariel Amazon Towers. O Ariel não é bem uma vila, tampouco uma cidade, mas sim um hotel com dimensões que lembram a de uma vila ou até mesmo pequenas cidades amazônicas. O primeiro e maior hotel da floresta amazônica, possuía 288 quartos dispostos em várias torres cilíndricas interligadas por extensas passarelas de madeira, um total de até 8 quilômetros de passarela, apoiadas sobre palafitas. Algumas destas passarelas têm até 40 metros de altura. Sua estrutura tem 66 hectares de área total e também contava com piscinas, auditório panorâmico, bares temáticos e restaurantes. Idealizado em 1982 e inaugurado em 1986 pelo empresário Richa Bernardino, o complexo hoteleiro fica às margens do rio Ariel, afluente do Rio Negro, na região noroeste da cidade de Manaus, distante 60 quilômetros da cidade. Na década de 90, no auge do empreendimento, hospedou o ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, o oceanógrafo francês Jacques Cousteau, o bilionário Bill Gates, os atores Jon Voight, Jennifer Lopez, Kevin Costner, Susan Sarandon e o diretor de cinema Roman Polanski, o rei João Carlos e a rainha Sofia da Espanha, a rainha Beatriz dos Países Baixos, o premier alemão Helmut Kohl, a banda Scorpions, entre muitas outras celebridades e políticos brasileiros. Mas o luxuoso hotel de Selva hoje está completamente abandonado, com uma dívida milionária com a Petrobras Distribuidora, associadas a disputas judiciais de herdeiros. Em setembro de 2015 o hotel fechou as portas e foi abandonado. A Petrobras ajuizou processo de perdas em 2006 e a Justiça do Amazonas penhorou o imóvel em 2016 para cobrir as dívidas aos fornecedores e ao estado do Amazonas. Depois disso, o que sobrou tem sido saqueado, e poucas coisas que lembram a estrutura luxuosa ainda pode ser vista. Antes de irmos para a quinta e última cidade da nossa lista, temos algo a pedir para você. Deixe seu like, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e toque no sininho para receber as notificações de novos vídeos e comente se você já tinha ouvido falar desses lugares. Agora vamos voltar pro vídeo. Santo Antônio do Rio Madeira.
Para fecharmos a nossa lista de cidades abandonadas na Amazônia, vamos falar de uma que já foi o maior município do planeta. Isso mesmo que você ouviu, Santo Antônio do Rio Madeira, já foi considerado o maior município do planeta, até ser incorporado à cidade de Porto Velho em 1945. A história da localidade de Santo Antônio é mais antiga do que a cidade de Porto Velho. O lugar hoje é apenas um bairro anexado à capital de Rondônia, mas no passado foi importante região de concentração de toda a borracha extraída dos rios Beni, Mamoré, Guaporé e do Rio Madeira. Antes mesmo de ser no século XIX ponto de atracamento dos navios do tipo gaiola, foi também importante missão jesuíta liderada pelo padre João Sampaio por volta do século XVIII. Marechal Rondon foi um dos principais incentivadores para a criação deste município. A cidade foi muito importante na construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Os primeiros desembarques de pessoal da empreiteira Meijaquil de Randolph ocorreram na vila de Santo Antônio do Rio Madeira, local logo em seguida verificado inadequado para o desembarque e armazenamento do material pesado para a construção da Madeira-Mamoré. Vale lembrar que até então a vila fazia parte do território do estado do Mato Grosso, só depois foi incorporado ao território de Rondônia. Depois disso Santo Antônio do Rio Madeira foi incorporado à cidade de Porto Velho. A dimensão era tamanha que hoje, a área de Santo Antônio é ocupada por mais de 100 cidades e vilarejos. Ou seja, o maior município do mundo acabou sendo engolido e hoje em dia pouco se ouve falar sobre sua história. Bom galera, esse foi o nosso vídeo da vez. Comentem aí se vocês querem mais vídeos assim ou sugira novos temas, deixem muitos likes, é muito importante pra gente e claro se ainda não é inscrito aqui, se inscreva e toque no sininho para receber as notificações de novos vídeos, e não saia do canal, sem assistir ao vídeo sobre a Vila do Paricatuba, o link tá na descrição, valeu e até o próximo vídeo.